Misericórdia divina, fontes de milagres e prodígios, eu confio em vós. Te convido a continuarmos a leitura do Diário de Santa Faustina. Nós paramos no parágrafo 146. Antes de dar sequência, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria. Tudo a vossa imitação, a patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Diário de Santa Faustina, parágrafo 146. Oração. É pela oração que a alma se arma para toda espécie de combate. Em qualquer estado em que se encontre, a alma deve rezar. Tem que rezar a alma pura e bela, porque de outra forma perderia a sua beleza. Deve rezar a alma que está buscando essa pureza, porque de outra forma não atingiria. Deve rezar a alma que recém-convertida, porque de outra forma cairia novamente. Deve rezar a alma pecadora, atolada em pecados, para que possa levantar-se. E não existe uma só alma que não tenha a obrigação de rezar, porque toda a graça provém da oração. Parágrafo 147. Lembro que recebi a maior porção de luzes nas adorações que fazia diariamente, durante meia hora, no tempo da quaresma, prostrada em cruz diante do Santíssimo Sacramento. Durante este tempo, conheci melhor a mim mesma e a Deus, apesar de ter tido muitas dificuldades para fazer essa oração, mesmo tendo a autorização dos superiores. Saiba a alma que rezar e perseverar na oração deve munir-se de paciência e vencer corajosamente as dificuldades exteriores e interiores. Dificuldades interiores: desânimo, aridez, torpor da alma, tentações. Exteriores: respeito humano e observância das horas que são destinadas para a oração. Eu mesma passei por isso, e se não fazia a oração no tempo a ela destinado, também não a fazia depois, porque as obrigações não me permitiam. E se a fazia, era com grande dificuldade, porque o pensamento me fugia para os meus deveres. Tive uma outra dificuldade. Quando a alma fazia bem a oração e saía dela com recolhimento interior e profundo, outros a perturbavam neste recolhimento. E por isso, deve ter paciência para perseverar na oração. Acontecia-me muitas vezes que, quando a minha alma estava mergulhada mais profundamente em Deus, tirava maior fruto da oração e a presença de Deus acompanhava-me durante o dia. Tinha maior concentração no trabalho e maior perfeição na minha tarefa. Acontecia que justamente nessa ocasião recebia mais advertências por não cuidar das minhas obrigações, por ser indiferente a tudo, porque as almas menos recolhidas querem também que as outras sejam semelhantes a elas, pois constituem para elas uma contínua ocasião de remorso. Parágrafo 148.
A alma nobre e delicada, ainda que a mais simples, desde que possua uma fina sensibilidade, vê Deus em tudo. Encontra-o em toda parte, sabe encontrar a Deus até debaixo das coisas mais obscuras. Tudo para ela tem significado, a tudo dá grande valor. Por tudo agradece a Deus e de tudo tira proveito para si. E atribui toda a glória a Deus. Confia nele e não se confunde quando chega o tempo das provações. Ela sabe que Deus é sempre melhor Pai e dá pouca importância ao respeito humano. Segue fielmente o menor sopro do Espírito Santo e alegra-se com este hóspede espiritual, agarrando-lhe a ele como uma criança a sua mãe. Onde outras almas param e se atemorizam, ela passa sem medo e sem dificuldades. Parágrafo 149. Quando o próprio Senhor quer estar junto da alma e conduzi-la, afastará tudo o que seja exterior. Quando adoeci e fui transferida para a enfermaria, tive muitos dissabores por este motivo. Éramos duas doentes na enfermaria. A irmã, não tem o nome aqui, tá como N ponto. Então vamos lá. A irmã recebia visitas das irmãs, a mim ninguém veio ver. É verdade que é uma só enfermaria, mas cada uma tem a sua cela. Eram longas as tardes de inverno, a irmã tinha luz, podia ouvir rádio e eu nem podia preparar a minha meditação por falta de luz. Quando assim se passaram quase 2 semanas, uma tarde eu me queixava ao Senhor porque sofria muito e nem podia preparar a meditação, por não dispor de luz. O Senhor respondeu-me que viria todos os dias à tarde e me indicaria os pontos da meditação para o dia seguinte, que versavam sempre sobre sua dolorosa paixão. Dizia-me: reflete sobre o meu padecimento diante de Pilatos. E assim sucessivamente, durante toda a semana, eu meditava sobre a sua dolorosa paixão. A partir daquele momento, uma grande alegria invadiu a minha alma e já não desejava quaisquer visitas ou luz. Jesus me bastava por tudo. Aliás, o zelo das superioras pelas doentes era grande. No entanto, o Senhor fez com que eu me sentisse abandonada. Mas esse melhor mestre, para poder agir sozinho, afasta tudo o que é criado. Algumas vezes eu sofria tantas perseguições e sofrimentos que a própria madre disse que no caminho da irmã os sofrimentos parecem brotar da terra. Disse-me ainda: eu olho para a irmã como para uma crucificada. No entanto, reconheço nisso a mão de Jesus. A irmã seja fiel ao Senhor. Parágrafo 50. Quero anotar um sonho que tive a respeito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu era ainda noviça e tinha certas dificuldades que não conseguia superar. Tratava-se de obstáculos interiores, mas que se relacionavam com dificuldades exteriores. Fiz novenas a vários santos, mas a situação tornava-se cada vez mais difícil. Os meus sofrimentos por esse motivo eram tão grandes que já não sabia como continuar a viver. De repente veio-me a ideia de rezar a Santa Teresinha do Menino Jesus. Comecei uma novena a essa santa, pois já antes do ingresso no convento tinha grande devoção a ela. Agora me descuidei um pouco dela, mas, nessa necessidade, novamente comecei a rezar com todo o fervor. No 5º dia da novena, sonhei com Santa Teresinha, mas como se ela ainda estivesse na terra. Ocultando diante de mim o fato de ela ser santa, começou a dizer-me palavras de conforto. Que eu não ficasse tão triste por causa desse problema, mas que confiasse mais em Deus. Disse-me: também eu sofri muito. Contudo, eu não estava muito convicta de que ela tivesse sofrido muito e disse-lhe: a mim me parece que não tenha sofrido nada, mas Santa Teresinha respondeu assegurando-me de que havia sofrido muito e disse: saiba, irmã, que dentro de 3 dias a irmã resolverá esse problema da melhor maneira. Como eu não estava muito inclinada a acreditar nisso, então ela se deu a conhecer, revelando-me que era santa.
Então a minha alma encheu-se de alegria e perguntei-lhe: Você é santa? E ela me respondeu: Sim, sou santa. E confie que aquele problema a irmã resolverá no terceiro dia. E eu disse a ela: Santa Teresinha, diga-me, irei para o céu? Respondeu-me: A irmã irá para o céu. E serei santa? Respondeu-me: A irmã será santa. Mas, Teresinha, eu serei uma santa como você nos altares? E ela me respondeu: Sim, você será uma santa como eu, mas deve confiar muito em Jesus. E perguntei-lhe se meu pai e minha mãe irão para o céu, se... Frase incompleta. Respondeu-me: Irão? E continuei a perguntar: As minhas irmãs e meus irmãos também irão para o céu? Respondeu-me que rezasse muito por eles, mas não me deu uma certeza. Compreendi que necessitavam de muitas orações. Tratou-se de um sonho e, como diz o provérbio, o sonho é ilusão e só Deus é salvação. No entanto, no terceiro dia, resolveu-se esse difícil problema com muita facilidade. Como me tinha dito, cumpriu-se ao pé da letra tudo que se relacionava com essa questão. Foi um sonho, mas ele teve o seu significado. Parágrafo 151. No determinado momento, eu me encontrava com a irmã na cozinha e ela ficou um pouco zangada comigo e, por penitência, mandou que eu me sentasse em cima da mesa. E ela me trabalhava muito, limpava e lavava, enquanto eu estava sentada na mesa. As irmãs que ali vinham ficavam estupefatas, vendo-me assim, e cada qual dizia o que queria. Uma que eu era preguiçosa, outra que eu era mesmo excêntrica, eu era tão postulante, outras diziam: que freira será ela? Contudo, não podia descer, porque essa irmã me havia ordenado sob obediência que ficasse sentada até que ela me mandasse descer. Realmente, quantos atos de mortificação eu fiz nessa ocasião, só Deus sabe. Pensava que ia morrer de vergonha. Às vezes era o próprio Deus que permitia essas coisas para o meu aperfeiçoamento interior. Mas o Senhor me respondeu com um grande consolo por essa humilhação. Durante a bênção, vi-o em grande beleza. Jesus olhou para mim com bondade e disse: Minha filha, não tenhas medo dos sofrimentos, eu estou contigo. Parágrafo 152. Uma vez tive que ficar de plantão à noite e sofria tanto na alma em razão da pintura daquela imagem que já não sabia a que me agarrar. De um lado, todos me diziam que se tratava de uma ilusão, de outro, um sacerdote me dizia que talvez Deus quisesse justamente que lhe fosse prestadas honras através daquela imagem. Portanto, era preciso conseguir aquela pintura. A minha alma estava muito cansada. Quando entrei na capela, aproximei a minha cabeça do sacrário, bati e disse: Jesus, vede que grandes dificuldades tenho por causa da pintura da imagem. E ouvi uma voz do sacrário: Minha filha, os teus sofrimentos já não durarão muito. Parágrafo 153. Um dia vi duas estradas, uma larga, atapetada de areia e flores, cheia de alegria e de música e de vários prazeres. As pessoas caminhavam por essa estrada dançando e se divertindo. Chegavam ao fim sem se aperceberem disso, e no final dessa estrada havia um enorme precipício, ou seja, o abismo do inferno. Essas almas caíam às cegas na voragem deste abismo. À medida que iam chegando, assim tombavam. E seu número era tão grande que não eram possíveis contá-las. E avistei uma outra estrada, ou antes, uma vereda, porque era estreita e cheia de espinhos e de pedras por onde as pessoas seguiam com lágrimas nos olhos e sofrendo dores diversas. Uns tropeçavam e caíam por cima dessas pedras, mas logo se levantavam e iam adiante. E no final da estrada havia um magnífico jardim, repleto de todos os tipos de felicidade, e aí entravam todas essas almas. Já no primeiro momento esqueciam-se de seus sofrimentos.
Parágrafo 154. Quando havia adoração na casa das irmãs da Sagrada Família, à noite fui com uma de nossas irmãs para essa adoração. Logo que entrei na capela, a presença de Deus envolveu-me e a minha alma rezava como o fazia em determinados momentos, sem pronunciar palavras. De repente, vi o Senhor que me disse: fica sabendo que, se descuidares da pintura da imagem e de toda a obra da misericórdia, terá que responder por um grande número de almas no dia do juízo. Depois dessas palavras do Senhor, entrou na minha alma um certo temor e medo. Não conseguia me acalmar. Ressoavam os meus ouvidos essas palavras: sim, então no dia do juízo terei que responder não apenas por mim, mas também por outras almas. Essas palavras calaram profundamente meu coração. Quando voltei para casa, entrei no pequeno Jesus, prostrei-me no solo diante do Santíssimo Sacramento e disse ao Senhor: farei tudo o que estiver a meu alcance, mas peço-vos, ficai sempre comigo, dai-me forças para cumprir a vossa santa vontade, porque vós podeis tudo e eu por mim mesma nada posso. Vou parar aqui então pelo andar da nossa carruagem no vídeo. No próximo vídeo a gente continua no parágrafo 155. E que coincidência, não? Na leitura da imitação de Cristo, a oração final, né, do dia, que eu até estou gravando com essa mesma roupa, depois você pode ir lá verificar na playlist da leitura de A Imitação de Cristo, nós paramos exatamente nessa oração: pois vós podeis tudo, eu por mim nada posso. Bom, se as leituras estão te ajudando de alguma forma a perseverar no caminho de santidade, rumo de volta à casa do Pai, né, pela estrada estreita, deixe seu like, compartilhe, ajude este apostolado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.